Amém, glória a Deus. Você que já cumprimentou, quantas pessoas? 7, pastor? Você que já cumprimentou seus 7, pode sentar. Pode tomar o seu lugar. Pedimos desculpas para vocês, porque hoje atrasamos em alguns minutos o início do culto. Tivemos um problema de energia elétrica lá fora da igreja, mas que de alguma forma atrapalhou, afetou a gente aqui, então atrapalhou um pouquinho a logística, mas não pode nos impedir de prestar o nosso culto ao Senhor. Amém? A nossa adoração precisa ser entregue, o nosso culto precisa ser entregue ao Senhor, e não é energia elétrica nem nada que pode impedir o nosso culto ao Senhor. Amém? Alguém concorda comigo? Amém. Glória a Deus. Nós estamos, como já foi dito várias vezes, no mês da Páscoa. Nessa semana, a gente compartilhou um vídeo onde a gente falava exatamente isso. A Páscoa do mundo aí fora acabou no domingo passado. Quem comeu o chocolate, alguns comeram, outros não comeram, muitos não foram vendidos, e a Páscoa na segunda-feira terminou. Mas essa Páscoa comercial, a Páscoa limitada, a nossa Páscoa, que é a verdadeira Páscoa, pelo verdadeiro motivo que nós celebramos, essa não terminou. Muito pelo contrário, está começando. É igual a virada do ano, quando encerra um ano e começa o outro. No dia 31 para o dia 1º a gente faz uma festa, uma celebração, agradecendo a Deus pelo aquele ano que passou e celebrando já pelo ano que está começando. E no dia 1º não terminou, no dia 2 não acabou aquele ano, está só começando. E a Páscoa também é assim. A Páscoa é um período que se inicia nas nossas vidas. É um portal que se inicia. Foi na Páscoa, na primeira Páscoa que aconteceu, há 1400 anos antes de Cristo, mais ou menos, aonde Deus tirou o povo do Egito para começar uma caminhada em rumo à terra que Ele havia prometido para o seu povo. E então a Páscoa não é só um dia, um fim de semana. A Páscoa é um período, é um portal que se inicia sobre as nossas vidas e ela só fecha quando a próxima se abre. Então a Páscoa que iniciou agora nesse mês só termina na próxima Páscoa. Quando formos celebrar a Páscoa de 2020, aí a Páscoa de 2019 terminou. Então isso quer dizer que se abre um tempo, se abre um novo portal sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar nas nossas vidas nesse tempo. A Páscoa é a festa mais antiga do universo. Como eu disse para vocês, alguma coisa em torno de 1400 anos antes de Cristo foi quando começou a Páscoa. 1400 anos antes de Cristo, com mais agora 2019 depois de Cristo, nós temos aí alguma coisa em torno de 3.420 anos, quase 3.500 anos, é o tempo que a Páscoa existe. É a festa mais antiga do universo. Mas com o passar do tempo, como já falamos nas semanas anteriores, essa festa foi perdendo a sua essência e a sua origem. Mas nós temos conversado sobre o seu princípio, a sua essência. E nas semanas anteriores nós trabalhamos outras 2 semanas, temos 3 celebrações especiais nesse mês da Páscoa, e essa é a terceira e última celebração especial. E nas outras 2 semanas nós falamos sobre o Messias. Trouxemos aqui ideias, profecias, revelações que Deus deu ao povo ao longo de toda a história, aonde Deus encaminhou, aonde Deus juntou todas as profecias em cima da vida de uma pessoa só. E quem é essa pessoa? A qual todas as profecias indicaram aquele que seria o Messias. Quem é essa pessoa? Tem alguém aí? Jesus. Todas as profecias encaminharam para Jesus. Todas as profecias, elas se encontraram em Jesus. Por muitos anos se esperaram o Messias, até que se descobre em Jesus o cumprimento da profecia do Messias. E hoje eu quero continuar falando sobre isso com vocês e fecharmos esse entendimento, encerrarmos esse entendimento sobre o Messias, para que possamos orar, adorar e consolidar isso nas nossas vidas e tomar posse de tudo aquilo que Deus quer realizar, Deus quer fazer sobre as nossas vidas. Eu quero começar com vocês com o entendimento em Romanos 5:12,
E hoje a gente vai fazer como em todas as outras celebrações da Páscoa. A gente tem alguns textos para trabalhar, por isso a gente preparou um material, alguns slides aqui. Se você for bem rápido para abrir a sua Bíblia, conseguir abrir bem rápido, você pode abrir. Mas não deixe de anotar os versículos também. Mas se você quiser ter a comodidade de acompanhar aqui conosco, para que você possa prestar mais atenção, nós vamos compartilhar aqui no telão todos os versículos, para que você consiga acompanhar, prestar atenção, mas não deixe de anotar esses versículos, essas informações. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um homem, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E então, a história que conhecemos lá em Gênesis, lá no jardim que Deus plantou no Éden, um homem representando a humanidade, uma mulher representando a humanidade, chamado Adão e Eva, cometem um erro, cometem um pecado no jardim, e esse pecado ele aponta para a desobediência do Senhor. O Senhor disse que de uma determinada árvore eles não poderiam comer o fruto, podiam desfrutar de todo o jardim, mas de uma determinada árvore que ficava no meio do jardim, dessa eles não poderiam comer. E então eles desobedecem ao Senhor, comem desse fruto, e a partir daí é o que Paulo ensina à Igreja de Jesus em Roma, mas também nos ensina o que está aqui que nós acabamos de ler, Romanos 5:12. Por um homem só entrou o pecado no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, o pecado abriu uma porta para que a morte também entrasse no mundo. Isso quer dizer que antes do pecado não existia morte nesse plano aqui, não existia morte nessa dimensão que nós vivemos. Não existia morte na terra, não existia morte no nosso mundo. Mas o pecado entra na terra, o pecado entra no nosso mundo, e através do pecado, a morte também nos visita. E então Paulo nos ensina que por causa disso, a partir de agora, nós temos um juízo, nós temos uma consequência sobre as nossas vidas, que é o pecado e a morte sobre as nossas vidas. Por causa do erro de um homem, por causa do erro de um casal, de um homem e de uma mulher, o pecado e a morte entram no mundo, e agora o pecado e a morte estão sobre toda a humanidade. E continuando esse entendimento, Paulo também ensina aos irmãos em Romanos, dizendo o seguinte, Romanos 6:23. Romanos 6:23. É um texto muito conhecido nosso, é um texto muito conhecido no cristianismo, porque ele revela uma lei que há no mundo espiritual e que, por consequência, há no nosso mundo físico também. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E então, depois do pecado, foi estabelecido que o pecado entrou no mundo e a morte também entrou no mundo. E a partir de agora uma lei é revelada. E a lei diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Você pode repetir isso comigo? O salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que todas as vezes que houvesse pecado, teria que ter o quê? Morte. Como pagamento por aquele pecado. Mas independente de depois do pecado de Adão e Eva haver pecado ou não, não interessa, porque já existia o pecado a partir de Adão e Eva. Mesmo se toda a humanidade conseguisse viver sem pecar depois de Adão e Eva, isso não iria influenciar muito, porque o pecado de Adão e Eva, ele trouxe consequência para outras gerações, porque por herança nós acabamos herdando o pecado de Adão e Eva. Então, mesmo que não pecássemos, por herança, nós estávamos debaixo dessa mesma lei, porque através deles entra o pecado e através deles entra a morte também sobre a terra e para toda a humanidade. E então, a partir de agora, está estabelecido o seguinte: todas as vezes que houver pecado, tem que haver morte, para que através da morte haja o pagamento do pecado.
E a morte não é só a morte em si, mas o símbolo da morte é o derramamento do sangue. Todas as vezes que houvesse pecado, precisaria haver derramamento de sangue. Só com aquele derramamento de sangue você poderia comprovar que houve ali uma morte e que o preço foi pago. E então, qual era a cobrança todas as vezes diante do pecado? A cobrança era o sangue, a cobrança era a morte. E todas as vezes que você pegar um ser vivo e arrancar dele o sangue, o que vai acontecer com aquele ser? Ele vai deixar de viver. Porque nós sabemos que cientificamente, biologicamente, nós precisamos do sangue, porque ele faz parte do funcionamento vital de todo o nosso organismo, e sem sangue é impossível viver. Por isso que o sangue era derramado, para que se roubasse a vida, para que houvesse morte. E quando houvesse morte, aquele preço, aquele salário era pago. E então, a partir do pecado de Adão e Eva, houve a necessidade de começar, de iniciar esse procedimento, de haver derramamento de sangue para que o salário, para que o preço pelo pecado a partir de Adão e Eva fosse pago. E então nós vemos em Gênesis 3:21, a primeira vez que é necessário fazer um sacrifício após o pecado. A Bíblia diz em Gênesis 3:21 que Deus fez o Senhor Deus vestimenta, roupa de peles de animais para Adão e para a sua mulher, e os vestiu. Agora eu quero desafiar você a pensar, a raciocinar comigo. Deus precisa pegar animais e arrancar ali a pele, o couro daqueles animais, para fazer roupas para Adão e Eva, para os vestir. É possível você pegar um animal vivo, arrancar toda a sua pele e ele continuar vivo, vivendo numa boa? Não é possível. Quando você arranca a pele, quando você arranca o couro de um animal, qual a primeira coisa que vai acontecer? Sangramento. Ele vai entrar em sangramento, ele vai entrar em um processo de hemorragia, todo o seu sangue vai ser derramado, e o que acontece com esse animal? Ele morre. Então, nesse procedimento, nesse momento que Deus pega um animal, arranca a sua pele e faz uma roupa para encobrir a nudez, para encobrir aquilo que se simboliza agora o pecado de Adão e Eva, Deus automaticamente derrama o sangue. E Deus pela primeira vez paga o preço de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. E então Deus mata um animal para que o sangue fosse derramado e pudesse pagar provisoriamente por aquele erro que Adão e Eva cometeram. Mas a questão é que um simples animal da natureza não podia redimir definitivamente o erro que Adão e Eva cometeram. O preço para esse pecado não podia ser pago com o sangue só de um animal. E então agora, a consequência para aquele erro deles, Deus mata um animal, derrama o sangue e consegue. Mas só que toda a terra agora está contaminada com esse erro, com esse pecado. E a partir de agora, por herança, como nós lemos em Romanos 5:12, o pecado e a morte alcançam agora todo mundo e toda a humanidade que vier depois de Adão e Eva. E então, ao longo da história, por 4.000 anos, que foi o tempo de Adão até Jesus, por 4.000 anos, centenas de milhares e milhares de animais foram mortos ao longo da história. Houve muita morte, houve muito derramamento de sangue, porque agora para cada pecado que fosse cometido, era necessário derramar sangue. Para cada pecado cometido, era necessário derramar sangue. E então, para pecados, para erros, para falta, com gravidades, onde a gente imagina a questão de gravidades, de consequências daquele erro, e então animais menores eram mortos e menos sangue era derramado. Agora, quanto maior o erro que o homem cometesse, ou que a sociedade cometesse, mais animais precisavam ser sacrificados. Mais litros e litros de sangue precisavam ser derramados.
E eu pergunto isso para você: por que que por 4.000 anos animais foram mortos e sangue foi derramado? Porque Adão e Eva trouxe uma lei para o nosso mundo. Eles fizeram valer uma lei para o nosso mundo, a lei que diz que o salário do pecado é a morte. Se eles não pecam, a morte não viria para cá. Se eles não pecassem, eles não abririam a porta, o portal, para que a morte viesse para o nosso mundo, para que a morte habitasse na nossa dimensão. Mas a partir de agora eles trouxeram a morte, e a partir de agora é necessário que o sangue seja derramado, para que seja pago provisoriamente aquele erro, aquele pecado que cada um cometesse. E então, como eu disse para vocês, 1.400 anos antes de Cristo, Deus, com base nesses princípios também, dá uma direção para Moisés para que eles festejassem, celebrassem uma festa chamada Páscoa. E a Páscoa está debaixo dessa lei. A Páscoa está debaixo de Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte. A Páscoa está debaixo da lei, onde diz em Romanos 5,12, que por um homem entrou o pecado e a morte no mundo. E então, nessa festa, Deus falou o seguinte: eu vou autorizar, nessa noite que foi conhecida como a noite de Páscoa, Deus falou o seguinte: eu vou autorizar ao anjo da morte para que visite toda a terra do Egito e possa ir lá reivindicar, cobrar o preço que lhe é devido. E então todas as pessoas que estavam na terra do Egito, e não só no Egito, mas em todo o mundo, todas essas pessoas pecaram. Porque todos que vêm depois de Adão e de Eva pecaram por herança de Adão e Eva. São descendentes de Adão e Eva e então herdaram a herança do pecado. E então Deus fala ao anjo da morte: eu vou permitir a você visitar o Egito nessa noite e cobrar de cada família o preço que lhe é devido. E então aquele anjo, só para a gente entender, o anjo da morte passa sobre o Egito e bate em cada porta, entra em cada lar, visita cada família e cita Romanos 6,23 para eles. Ele chega lá e diz assim: essa família pecou. Todas as pessoas dessa família pecaram. Sem contar o pecado da herança de Adão e Eva, é claro que naquele dia todas as pessoas pecaram. É claro que naquela semana todas as pessoas pecaram. É claro que naquele ano todas as pessoas pecaram no Egito. E então o anjo recebe a autorização de Deus para ir lá cobrar o preço que lhe é devido. E então visita cada família e fala: boa noite, eu vim cobrar o que é meu. Eu vim reivindicar o meu preço. E o que o anjo foi cobrar? O sangue. O anjo foi cobrar a vida. Porque ele estava ali acusando, denunciando pessoas e famílias que pecaram, que erraram. E lhes é devido, diante da lei, cobrar a vida por causa do pecado. E então aquele anjo chega lá, visita e panha cada primogênito de cada família. O primeiro filho, homem, macho, de cada família foi morto por aquele anjo, o sangue foi derramado e o preço do pecado daquela família foi pago provisoriamente naquela noite. Mas esse é o problema. O preço não era pago definitivo. Todo o pecado que eles cometeram dali para trás estava pago. Mas o próximo pecado que eles cometessem, a dívida voltava novamente sobre eles. E então aquelas famílias perderam o seu primogênito. Houve um grande choro, um grande lamento na terra do Egito. Imagina cada família, dos animais até Faraó, perdeu o seu primeiro filho. Só que a história conta que teve um grupo de pessoas que recebeu uma direção naquela semana. E Deus falou para eles: peguem um cordeiro, matem esse cordeiro, façam uma ceia, asse a carne desse animal, comam como uma ceia, numa noite de ceia, e o sangue desse animal vocês passem sobre as portas da sua casa. E então essas pessoas, ainda sem entender, acredito eu, a dimensão e a complexidade disso, só obedeceram, só fizeram aquilo que lhe foi instruído. E então aquelas pessoas matam o cordeiro, assam a carne do cordeiro, fazem aquela festa e passam aquele sangue sobre as portas. E Deus avisou
ao anjo o seguinte: você pode entrar em todas as casas, em todas as famílias e cobrar um valor devido. Mas em algumas casas vai ter uma frase escrita na porta. E nas casas que tiver essa frase escrita, você vai respeitar. E então quando o anjo da morte chega e olha em determinadas casas, um sangue fresco ainda escorrendo sobre aquelas portas, ele entende a mensagem que Deus estava passando para ele, dizendo assim: nessa casa você não pode entrar para cobrar, porque nessa casa o preço já foi pago. Alguém já pagou o preço por essa casa. Alguém já pagou o preço por essa família. Alguém já pagou o preço por essas vidas. E aqui você não pode entrar. E em todas as casas que aquele anjo passa, visita e vê aquele sangue, ele entende essa mensagem. Ele entende o sentido que ali alguém derramou o sangue, alguém ali já deu a vida por aquelas pessoas, por aquela família, e sobre aquela família ele não podia cobrar o salário do pecado, porque alguém já havia pago o salário do pecado deles naquele momento. E ao longo de toda a história, esse entendimento ele vai se repetindo. Ao longo dos 4.000 anos, homens, famílias, sacerdotes precisam matar animais para que o preço do pecado seja pago. E um dia, Abraão também viveu essa experiência. Abraão conhecendo essa lei, Abraão conhecendo essa forma de se relacionar com Deus, com o seu Senhor. Abraão é um homem que já havia, como sacerdote da sua família, já havia oferecido muitas vezes animais como sacrifício pelo pecado da vida dele e pelo pecado da sua família. E então, em um determinado dia, Deus pede a Abraão para que leve o seu filho Isaque e sacrifique o seu filho Isaque. E então o que Deus estava pedindo é exatamente isso, e não precisava justificar, falar qual foi o erro, qual foi o pecado, que Abraão tinha consciência que ele e a sua família pecavam. E então Abraão recebe a mensagem de Deus: eu quero que o sangue seja derramado, eu quero que haja morte, porque o preço, o salário do pecado é a morte, e eu peço para que você me entregue o seu filho, derrame o sangue do seu filho. E Abraão sabia muito bem que não dava para discutir contra essa lei que nasce lá no Éden, que nasce lá no jardim. Abraão sabia que essa lei ela é absoluta, e contra essa lei não dá para discutir. E então Abraão pega o seu filho, faz o que Deus mandou, caminha, subindo aquele monte. Isaque, que sabia que era filho de um sacerdote e já tinham acompanhado muitas vezes para fazer sacrifício, Isaque percebe alguma coisa estranha e fala assim: peraí, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo, mas está faltando o animal, está faltando o cordeiro que precisa ser morto e derramar o sangue para oferecer o sacrifício. E então Isaque pergunta ao seu pai Abraão: cadê esse animal? Olha comigo Gênesis 22, 7 e 8. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, e olha que ele está rogando ao seu pai, ele está clamando ao seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Mal sabia Isaque que naquele momento ele era o cordeiro. Mal sabia Isaque que naquele momento a lei de Romanos 6, 23 estava sobre ele. Todos pecaram. Houve pecado na vida de Abraão, houve pecado na vida de Isaque, houve pecado na casa de Abraão. E alguém precisava morrer para que aquele pecado fosse pago. E então Isaque pergunta: cadê o cordeiro? Cadê o animal que nós vamos usar para derramar o sangue? E então Abraão, sabendo já que naquele momento era Isaque que serviria como esse animal, era o sangue de Isaque, se alguma coisa não fosse feita, que seria derramado. Mas Abraão, crendo em um Deus que ele servia, Abraão com a sua fé respondeu o seguinte: e respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro
para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Abraão estava exatamente chamando, Abraão estava exatamente clamando por aquela ideia, por aquele conceito que nós já terminamos de falar, que aconteceu no Egito. A história do Egito acontece depois, mas o conceito, o princípio da história é o mesmo. Abraão está dizendo o seguinte: eu sei que vai ser necessário pagar um preço, mas eu acredito que Deus vai nos dar um animal para que possa ser morto no seu lugar, e para que o sangue desse animal seja derramado no seu lugar, assim como foi sobre as famílias dos hebreus lá no Egito. Não foi o sangue do primogênito dos hebreus que foi derramado, mas foi o sangue do cordeiro que substituiu o sangue daqueles primogênitos. E então Abraão tinha essa certeza no seu coração: eu creio que o meu Deus vai me dar um cordeiro para que não seja necessário derramar o sangue do meu filho, mas Deus possa substituir, Deus possa pagar o preço por esse sacrifício que eu preciso fazer. A fé de Abraão, a certeza de Abraão estava correta. Mas olha comigo em Gênesis 22 ainda, mas versículo 10 a 13, um detalhe importante. Depois de Abraão dizer, Deus proverá para si o quê? O que Abraão disse? Deus proverá para si o quê? O cordeiro. Olha que detalhe importante. Gênesis 22, 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Era a ferramenta, o machado que ele ia usar para matar Isaque. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, dizendo, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. E então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si o quê? Um carneiro. Só que Abraão havia terminado de dizer o seguinte para Isaque: Isaque, não se preocupe, Deus proverá para si o cordeiro. Pode procurar em todas as traduções bíblicas se você quiser, principalmente naquela mais fiel, na Almeida Fiel, que você vai perceber exatamente isso. Quando Abraão usa a sua fé, ele diz, Deus vai prover o cordeiro, que inclusive era o animal que habitualmente era usado realmente para fazer o sacrifício de holocausto. Só que aqui, quando Abraão ergue os seus olhos, ele não acha um cordeiro, ele acha um carneiro. Qual a diferença do cordeiro para o carneiro? É o mesmo animal, é o mesmo bicho. A única diferença é a idade. O carneiro é o animal mais velho. O cordeiro é o filhote de um carneiro. E então, quando Abraão ergue os seus olhos, ele não acha o cordeiro, como ele disse, mas agora ele acha um carneiro. Mas não interessa. O que interessa é que o animal estava lá, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E a pergunta que eu faço para você é exatamente essa. Por que Abraão diz que Deus vai prover um cordeiro, que era o animal habitualmente usado para se oferecer em sacrifício de holocausto pelo pecado, e Deus não provê um cordeiro, Deus provê um carneiro? Porque tinha uma mensagem subliminar aqui. Deus estava dizendo para Abraão, esse animal que eu estou te dando ainda não é o Messias. Esse animal que eu estou te dando ainda é provisório. Por isso que eu não vou te dar o cordeiro. Deus estava dizendo para Abraão, esse ainda não é o cordeiro de Deus que está prometido para a humanidade. Por isso eu não vou te dar um cordeiro, para que Abraão não se confundisse, e para que todo mundo não se confundisse, achando que aquele animal seria o Messias, que aquele animal seria o cumprimento de toda a Escritura. E então Deus não dá o cordeiro para Abraão, Deus dá um carneiro. E Abraão sacrifica aquele carneiro, derrama o sangue, paga o preço, como Paulo diz, o preço, o salário do pecado é a morte, e então o seu filho é substituído por aquele animal. Mas a promessa continua, a profecia continua, e ainda por muitos anos, 4.000 anos, Deus continua ainda
vendo o seu povo tendo que se mover dessa forma, entregar provisoriamente um animal, matar um animal, derramar o sangue de um animal, para que fosse pago o preço do pecado por aquele momento e pelo seu passado. Mas a cada dia, novos pecados eram contraídos, e mais animais precisavam ser mortos, mais sangue precisava ser derramado, e essa história perpetuou por 4.000 anos. Para Abraão, Deus não deu o cordeiro, para Abraão, Deus deu o carneiro. Mas em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que nós trabalhamos nas semanas anteriores, agora sim, chega a hora de Deus cumprir a sua promessa que ele havia feito para a humanidade. Após Jesus ser batizado nas águas por João, no dia seguinte, olha o que aconteceu. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para Abraão foi dado só um carneiro, mas para a humanidade foi dado um cordeiro. Agora João reconhece o Cordeiro de Deus. Agora João está anunciando o seguinte: a história vai mudar. O sacrifício provisório vai parar de ser feito. Esses milhares de litros de sangue vão parar de ser derramados. Esses animais vão parar de ser mortos. Porque de uma vez por todas o Pai enviou o seu Cordeiro. Enviou o Cordeiro dele, o Cordeiro de Deus, para que o sangue seja derramado de uma vez por todas e resolva todo o problema do pecado da humanidade. E então, Romanos 5, 18 e 21, diz o seguinte, o apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que Paulo está dizendo, primeiro ele nos ensina, por causa de um homem, o pecado entra no mundo e a morte no mundo. E agora, por causa de um homem também, a salvação entra no mundo, a graça entra no mundo, a restituição entra no mundo. Por causa de um homem também, tudo vai ser mudado. Por causa de um homem só, tudo deu errado. E por causa de um homem só, tudo vai se acertar. Porque assim como por um homem só, o pecado, a morte, a ofensa, o juízo veio por todos os homens, assim como por um homem também, pelo acerto de um homem também, chamado Cordeiro de Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré, chamado Yeshua HaMashiach, por causa desse um homem, toda a humanidade vai desfrutar da graça de Deus, do perdão de Deus e da vida eterna. E isso quer dizer que a partir de agora, assim como naquela festa no Egito, assim como no episódio de Abraão, o Pai está dando um animal para substituir, está dando um cordeiro para substituir a morte que seria nossa. Alguém está morrendo no nosso lugar, alguém está derramando sangue no nosso lugar. E quando a morte vier cobrar um preço pelas nossas vidas, uma mensagem lhe é passada: alguém já pagou esse preço. Alguém já derramou o sangue por ele. Mas aqui nós não estamos falando da morte física. Aqui nós estamos falando da morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando nós morremos fisicamente, chegamos na eternidade debaixo ainda dessa sentença, desse preço, nós estamos eternamente condenados. Mas quando esse salário, quando esse valor ainda é pago em vida, quando chegamos na morte, lá estamos absorvidos. Lá não estamos eternamente condenados, mas estamos eternamente salvos, porque em vida um cordeiro morreu em nosso lugar e pagou o preço que ninguém mais podia pagar pelas nossas vidas. Por isso que Jesus é a nossa grande Páscoa, porque ele foi o nosso cordeiro, o cordeiro definitivo, que morreu por nós de uma vez por todas, entregou o seu corpo, como aquele animal entregou no Egito, e eles comeram da carne daquele animal. Derramou o seu sangue, como aquele animal que derramou no Egito, e passaram o sangue sobre as portas das casas. E assim também, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus,
trouxe para as nossas vidas a graça de Deus e nos livra da morte eterna. Esse é o conceito, esse é o entendimento. Agora eu quero mostrar para vocês, agora eu quero trabalhar com vocês a conclusão, o fechamento, o acontecimento, o episódio do acontecimento desse Cordeiro morrendo, ressuscitando e fechando de uma vez por todas, como nós vimos aqui essa encenação, tomando a chave definitivamente da mão da morte, para que todos aqueles que viessem depois dele, que viessem com ele, não fossem mais presos eternamente pela morte, mas pudessem ser salvos, pudessem ser liberados. Apocalipse 4:1. Se você estava prestando atenção até aqui, amém. Mas se não estava, presta atenção a partir de agora. E se estava prestando já atenção, redobre sua atenção a partir de agora. O livro de Apocalipse foi escrito por João, discípulo de Jesus também, no ano 90, mais ou menos, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição de Cristo. E esse livro especificamente foi uma visão que João teve em um lugar chamado Patmos, era uma ilha. Estava no período da perseguição da igreja. Os discípulos, os apóstolos estavam sendo perseguidos, mortos, martirizados, inclusive vários já haviam sido mortos. E então havia uma pressão tremenda na igreja. E João é levado pelo Senhor para um lugar chamado Patmos, e naquele lugar ele estava realmente fugindo da perseguição que estava acontecendo à igreja. E naquele lugar, Deus lhe dá uma visão. Deus revela para João algumas coisas que aconteceriam no futuro, e Deus revela a João algumas coisas que estavam acontecendo nos céus. E então João teve condições de guardar isso nesse livro e deixar isso como informação para mim e para você. Presta atenção aqui, Apocalipse 4, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João olha para os céus e vê uma porta aberta. E de dentro daquela porta vem um som dizendo, um som de trovão, de trombeta, dizendo: sobe para aqui e eu vou te mostrar coisas que vão acontecer depois dessas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis, armado no céu, um trono. E no trono, alguém sentado. João tem a visão do trono de Deus. E então, a princípio, ele não sabia que era Deus, mas nós já sabemos, vocês vão ver ao passar dos versículos, que Deus estava sentado naquele trono. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco celeste. As traduções que falam arco-íris, a gente sempre fala sobre isso. As traduções que falam arco-íris, elas foram aproximadas para o português. No original, todas as vezes que a Bíblia falar, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, desse arco, não fala arco-íris, fala arco de Deus, fala arco celeste. E então o nome correto é arco celeste. Mas as traduções em português, a maioria delas, se não quase todas, você vai encontrar arco-íris. Mas íris não tem nada a ver com o grego, com o hebraico, não tem nada a ver com o original. Íris é uma deusa grega e isso foi associado a esse arco, isso é atualizado agora recentemente, mas o nome é arco celeste. E lá nesse trono, ao redor do trono, havia um arco celeste, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, e em cujas cabeças estão a coroa de ouro. E então nessa visão que João está tendo aqui, nós já podemos perceber que tem um trono, tem alguém sentado nesse trono, e a aparência desse alguém que está sentado nesse trono é deslumbrante, é praticamente indescritível. João tenta usar algumas informações para falar sobre a aparência dele, mas é impossível definir a aparência. Ele percebe que tem um arco celeste em volta desse trono.
ele percebe que tem algumas coisas acontecendo, se movimentando, e uma informação importante que ele traz é dizendo que ao redor desse trono principal tem 24 outros tronos. E em cada um desse trono tem um ancião sentado. Ou seja, tem 24 anciãos. Esses anciãos representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Quando você junta os 12 apóstolos com os 12 patriarcas, são os 24 anciãos que nós estamos falando sobre esses tronos que estão ao lado do trono de Deus e que vão ser usados para reinar com Jesus. Adiante do trono, um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás deles. Pode passar. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao seu redor e por dentro. E não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Além desse trono, além dos 24 outros tronos, dos anciãos que estão ali, tem também alguns seres viventes, que estão ali adorando ao Senhor e dizendo sem descanso, dia e noite e dia: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, pode passar. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criastes, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E então nessa visão aqui, o que está acontecendo? João está vendo o trono de Deus. E quem está assentado nesse trono principal? O Deus Todo-Poderoso. Diga-se comigo: o Deus Pai. O Deus Pai. O Deus Pai está assentado nesse trono. Olha agora comigo aqui o seguinte, versículo 11. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Está falando do Deus Criador, está falando do Deus Pai. Sim, por Tua causa, da Tua vontade, vieram a existir e foram criados. Então João tem a visão desse lugar. João tem a visão do trono de Deus, aonde todo mundo está adorando. Os anciãos, os seres viventes, estão adorando ao Senhor naquele lugar, porque Ele é digno da adoração. Agora vamos adiante, dando sequência. Apocalipse 5, do versículo 1 ao 4. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Agora eu vou te pedir um favor. Entenda esse momento da história que nós estamos lendo até aqui como o momento antes de o Cordeiro morrer e ressuscitar. Esse é o momento da visão que João teve, antes do Cordeiro morrer e ressuscitar, desse último Cordeiro chamado Jesus, o Cordeiro de Deus. E então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, de quem? Do Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, e perguntava o seguinte, olha só: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Agora olha a informação que nós temos aqui. Por isso que esse episódio, esse acontecimento, é antes do Cordeiro morrer e ressuscitar. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, e nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Não existia ninguém digno de tomar o livro da mão do Deus Pai antes
que o Cordeiro de Deus morresse. Porque todos os outros animais, porque todos os outros cordeiros que morreram ao longo dos 4.000 anos, foram animais que morreram provisoriamente. E esses animais não eram dignos de salvar definitivamente, de pagar o preço definitivo pelas nossas vidas. E então nós percebemos que aqui na terra, o preço do pecado era pago. Mas quando chegasse lá no céu, aquele animal que morreu por aquela vida, por aquelas famílias, nem mesmo aquele cordeiro que foi morto lá na festa da Páscoa do Egito, não pôde tomar o livro da mão do Senhor. Porque ele não era digno de tomar o livro da mão do Senhor, chamado o livro da vida. E então sabe o que aconteceu? Diante dessa visão, João entendeu isso, falou: toda a humanidade está condenada. Todo mundo vai estar eternamente condenado. E então olha o que acontece nessa visão. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu fico imaginando por 4.000 anos, esse anjo aqui do versículo 2, um anjo forte, de pé, gritando: quem é digno de abrir o livro? E eu lembro a vocês que os 24 anciões estavam sentados no trono. E eu lembro a vocês que nenhum dos patriarcas foi digno de dizer: eu vou abrir o livro. Por mais digno que foi ao longo de toda a sua história, por mais digno que ele foi ao longo do cumprimento de todos os propósitos que Deus deu na sua vida, nenhum deles puderam se levantar e dizer: eu sou digno de tomar o livro. Nenhum dos 12 apóstolos foram dignos também de levantar e dizer: eu vou pegar o livro. E por todo esse tempo, não se achou ninguém digno de abrir o livro. E não só de abrir, de nem mesmo olhar para o livro. E é por isso que João estava chorando diante dessa visão. Olha comigo em Gênesis 3, 24, que você vai entender algo tremendo agora. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Após Adão e Eva pecarem e serem expulsos do jardim que o Senhor plantou lá no Éden, Deus colocou 2 querubins na entrada daquele lugar, para guardar aquele lugar. E na visão que outras pessoas tiveram, que profetas tiveram, eles viram querubins debaixo do trono do Senhor. E só nesses momentos que nós vemos os querubins aparecendo na Bíblia. O querubim é um ser criado pelo Senhor, da natureza angelical, é um anjo do Senhor, mas da classe dos querubins, que ele é guardião, ele é um guerreiro guardião. Ele está ali sempre para proteger. Na visão que o profeta teve, ele viu 4 querubins debaixo do trono do Senhor, protegendo o trono do Senhor, para que ninguém pudesse entrar no trono do Senhor, no nível do trono do Senhor, sem autorização. Agora, quando o homem peca, Deus coloca 2 querubins, após expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, coloca 2 querubins ali, fechando aquele lugar, e eles estavam ali, como diz o texto, estavam ali com espada, rodando espadas ali, para que ninguém entrasse ali. E Deus deu uma ordem: ninguém mais pode entrar nesse lugar. E por 4.000 anos, essa ordem precisou ser cumprida. Agora olha comigo, Gênesis 4,16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Aqui já é Caim, filho de Adão e Eva, que após matar o seu irmão Abel, ele saiu da presença do Senhor e caminhou para o oriente do Éden, o lado oriental do Éden. Ele foi exatamente para o lugar do jardim. Ele vive lá naquele lugar, mas ele não entra no jardim. Por que ele não entra naquele jardim? Porque os querubins estão ali fechando. Porque os querubins estão ali fechando aquela porta. O que você precisa entender? O que é isso aqui? O que representa o Éden? O que representa esses querubins fechando esse lugar? É o portal, é a comunicação entre o nosso mundo terreno e o mundo celestial, entre a eternidade. Existia um portal aberto entre
o nosso mundo físico e a eternidade. Mas por causa do pecado, esse portal foi fechado. Deus tira Adão e Eva do jardim do Éden, que viveriam sem a morte, que viveriam sem o pecado, e tiram ele desse lugar. E coloca 2 querubins e fecham a porta, fecham a entrada desse lugar e diz, a partir de hoje ninguém entra mais lá. Então a comunicação entre a eternidade foi fechada. Entre aqui e a eternidade foi fechada. Mas olha a visão que o salmista teve, que o salmista Davi teve. Salmos 24, 7 e 8. Olha o que diz. O rei confia no Senhor. Não, está errado. Está errado o texto, Joyce. Vamos abrir esse texto aí. Salmo 24. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. 24. Isso aí. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Salmo 24. É para você não perder a prática de abrir a Bíblia, meu. Senão fica muito fácil. Salmo 24, 7 e 8. Quem achou? Amém? Ó, vocês estão rápidos em Bíblia, hein? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E então surge a pergunta, quem é o Rei da Glória? E vem a resposta, o Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. E no 9 repete, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe para quem que Davi estava falando? Para os querubins que estavam lá na entrada do jardim. Você lembra daqueles anjos que estão em cima da Arca da Aliança? Quem já viu essa imagem desse anjo alguma vez? São 2 anjos, um de frente para o outro. Se você achar algum aí na internet, Joyce, coloca para mim. 2 anjos, um de frente para o outro. E esses anjos têm asas. Só que a gente sabe, pela referência dos animais, que a asa dos animais mexe assim. A asa de animal não mexe assim, nessa posição. Deus coloca 2 anjos lá para servir de porta na entrada da eternidade. Na entrada da porta da salvação eterna. E depois de Adão e Eva, ninguém mais podia entrar naquele lugar. Eles foram expulsos de lá e toda a sua descendência, enquanto a história não fosse mudada, eles não poderiam entrar lá. Então aqueles querubins, aqueles anjos da classe de querubins, para impedir que as pessoas entrassem lá, além de estar com as suas espadas ali naquele lugar rodando, aqueles anjos precisaram colocar a sua asa nessa posição para fechar a porta. Mas se ele fechasse as suas 2 asas para virar uma porta, um de frente para o outro, e ficasse reto nessa posição, as asas ficariam para cima e eles não fechariam a entrada. E então aqueles anjos precisaram se curvar, se dobrar, para que as suas asas coincidissem uma com a outra e fechassem nessa posição. E então as asas dos anjos estão assim, e eles precisam se curvar, se abaixar, para que um ligue a sua asa no outro e impeça a entrada daquele lugar. Pode ser essa mesmo. É exatamente esse o sentido. Para que as suas asas abaixassem, eles precisam se dobrar, eles precisam se curvar. Porque agora está definitivamente fechado o portal da entrada eterna. Mas agora, profeticamente, Davi já anuncia e diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele estava dando uma ordem para os querubins levantar a sua cabeça, porque quando eles levantassem a sua cabeça, as suas asas também levantariam. Quando eles abaixavam a sua cabeça, a sua asa abaixava. Quando levantava a sua cabeça, a sua asa levantava. E então, por todo o tempo que o portal precisou ficar fechado, as portas ficaram com a sua cabeça abaixada. Eu não sei se você, a porta da sua casa tem cabeça. Da minha não tem. Então não faz sentido ser uma porta normal como essa, porque porta não tem cabeça. E Davi estava dizendo para os anjos: levantai, porta, as vossas cabeças,
para que entre o Rei da Glória. O corpo do querubim era o batente, o portal. E a cabeça do querubim era a parte de cima do batente. E as asas eram as portas. E a nossa porta abre assim de um lado para o outro, mas esse portal, ele precisava abrir assim. E só havia uma forma desse portal abrir, era o querubim levantando a cabeça. E por isso que Davi dá essa ordem: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. É exatamente naquele momento de Apocalipse que João está chorando, e Apocalipse diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro. É exatamente nesse momento que o Cordeiro morre, que o Cordeiro ressuscita, e Davi já havia profetizado dizendo: levante, porta, a vossa cabeça, porque ninguém entrou, mas é chegada a hora que o primeiro vai conseguir acessar esse portal. Agora vamos terminar o texto de Apocalipse. Apocalipse 5. E você vai entender completamente o que está acontecendo. Nós paramos quando João estava chorando, porque ninguém foi achado digno. Mas agora o Cordeiro morre e ressuscita. Agora os querubins recebem uma ordem para levantar as suas asas e abrir o portal da eternidade novamente. E olha o que acontece. Todavia um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então eu vi, no meio do trono, os 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Preste atenção numa coisa. Aonde que estava plantada a árvore no Éden? A árvore da vida estava plantada aonde? No meio do jardim. Aonde que o cordeiro aparece quando ele chega lá na visão de João? Ele aparece aonde? No meio do trono. Tinha os anciãos, tinha tudo ali montado, e o cordeiro aparece aonde? Então vi no meio do trono, dos 4 seres viventes, entre os anciãos, e de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Como que um cordeiro que foi morto nesse plano aqui, vai aparecer lá num outro plano? Se a comunicação entre esses 2 planos estão fechados, é porque houve uma ordem, para que se houvesse a abertura desse plano. Porque pela primeira vez na história, alguém era digno de cruzar